Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, análise do dia 20, da quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Nós já estamos na sexta-feira, agora, no momento que eu estou gravando, dia 21 de março. Agora, precisamente, meia-noite e 45 minutos. Estou gravando essa análise de fechamento. Hoje eu parei um pouquinho mais tarde. Mesmo assim, eu vou, né? Preciso fazer análise de fechamento de mercado, ok? Fazendo análise do meu operacional, do mercado, do mini índice, né? Do meu operacional, fazendo day trade no mini índice e vendo como está, analisando como foi o meu operacional, como o mercado trabalhou hoje, né? Mais especificamente o mini índice, e também analisando como foi o meu operacional, vendo meu relatório de performance, e analisando aí para poder dar os próximos passos no mercado financeiro. Então, se você é novo por aqui, considere se inscrever e caso você tenha interesse em me acompanhar, ver como está sendo o meu processo de aqui no mercado financeiro, fazendo day trade, e também já aproveita, deixa seu like para fortalecer aí o nosso canal, ok? Então vamos lá, fazer a alteração aqui do layout, colocar aqui na tela maior. Nós temos aqui em tela o gráfico de 60 minutos, só para contextualizar. O mercado vem de cinco altas consecutivas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 com o dia de ontem, no dia de ontem, no dia 19, na verdade. E hoje, o dia 20, o mercado trabalhou um pouco mais consolidado aqui no macro, ok? Embora eu vejo que muitas pessoas estão publicando casos, muitas pessoas não, né? Algumas pessoas contaram 6 alta, né? Faz sentido 6 alta, mas na verdade alta consecutiva aí de considerável, né? Uma boa consideração contínua, direta, foram 5, mas isso é irrelevante, ok? Vamos lá então. Para o dia de hoje, que nós tínhamos. O que nós tínhamos então para o dia de hoje? Tínhamos uma agenda um pouquinho mais carregada no período da manhã, com dados saindo na Europa antes das 9, depois dados saindo nos Estados Unidos 9h30, pedidos contínuos de seguro-desemprego, iniciais de seguro-desemprego, são dados bastante relevantes, que o mercado considera bastante esses dados. Vendas de casa usada, são dados que saem no momento que eu opero, meu horário operacional, e depois só à tardezinha saindo mais alguns dados, mas à tarde mercado aí com poucos dados, então com probabilidade baixa de volatilidade, atenção voltada mais para o período da manhã. É isso que nós tivemos de possibilidade para o dia de hoje, né? De atenção com relação a esses dados. Vamos ver aqui então. Nós temos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do gráfico. O que nós tínhamos para o dia de hoje? Então, o que eu havia previsto no dia de hoje foi o seguinte: que o mercado ontem trabalhou aqui nesse período, né? Nessa tomada de alta aqui. E a minha análise foi o seguinte: caso o mercado tomasse um direcional de alta, ele ia buscar aqui os 135 mil pontos, por volta dos 135 mil pontos. Claro que a gente tínhamos aqui essa região de defesa, era uma região, desculpa, estou com sono no horário também, estou gravando. Caso o mercado viesse de alta, viria buscar os 135 mil pontos. Lembrando que aqui o mercado defendeu, né, nessa região aí de 134 mil pontos. E caso o mercado viesse trabalhar de baixo, teríamos aí 133,5 ou 131 mil pontos, né? E aí o mercado veio exatamente aqui, ó, no 133, desculpa.
133,5 e 133. Então, o mercado veio aqui no 132,900 aí, ó, 133, exatamente na linha que nós marcamos. Nós não movemos nada. Então, o mercado abriu aqui abaixo de 183,5, veio abaixo, voltou de novo, voltou para o ponto de entrada, fechou o gap, tentou trabalhar de alta, mas devolveu tudo e veio buscar aqui os 133 mil pontos, né, ficando aí nessa região um pouco mais consolidada. Olhando aqui entre mínima e máxima, né, a máxima do mercado e mínima foi de 1.000 pontos. Né? Então, uma movimentação até interessante para quem costuma fazer scalp ou pegar operações aí de 200, 300 pontos, então foi bastante interessante. Mas para quem é seguidor de tendência, hoje foi um pouquinho mais judiado, né? Então, olhando aqui, 1.000 pontos somente nesse spread maior, né? Então, foi um pouquinho mais judiado. E deixa eu ver aqui que horas que foi. Por volta do meio-dia. A gente vai olhar isso aqui no tempo gráfico menor. Então, foi essa movimentação no tempo gráfico, a previsão de possibilidade que eu havia marcado ontem, o preço chegou exatamente, estou acertando bem com relação às minhas análises de potencial de onde o preço pode chegar. Nesses dias eu tenho acertado bem, mesmo errando as operações, no intraday, ok? Então, com uma volatilidade bastante interessante, mais baixa, né, com relação à direcional também, comparando com o dia de ontem, mas essa foi a movimentação do dia. Então, o índice hoje fechou com 0,66% negativo. Ok. Vou colocar aqui no gráfico menor, no intraday. Agora, para a gente fazer essa avaliação, a gente pode ver aqui como o mercado trabalhou no dia de hoje. Né? Ontem, fechando aqui em cima, abrindo com um gap. Temos um gap aqui de 500 pontos. Então, o mercado já abriu com esse gap de 500 pontos, abaixo daquela marcação que eu fiz, né? Abaixo da marcação que eu fiz. E depois trabalhou nessa região um pouco mais baixo. Quem entrou nesse trade aqui, por exemplo, ó, por volta da meio-dia e meio, com a saída meio-dia e 45, ó, 15 minutinhos de trade, poderia ter conseguido aqui pegar, se pegasse de topo ao fundo aqui, né, nessa região abaixo, teria aí por volta de 600 a 500, 600 pontos, ou de fundo até topo, por volta de 800, 900 pontos, que dificilmente pega de topo a fundo, né, inteiro, o tamanho do spread total, ok? Bom, aqui no meu horário de operação é das 9 até 11 horas, então nós temos aqui 9 horas da manhã, o mercado abrindo aqui nessa região, até 11 horas aqui. Então, eu tive esse horário aqui de operação para testar o meu operacional, fazer as minhas análises. Abrir um pouquinho mais aqui, então, agora. Dá para ver bem aqui. Então, eu tive esse período aqui com essa possibilidade de movimentação. Então, o mercado veio abaixo no início do dia, devolveu de alta, depois essa movimentação aqui também foi possível estar trabalhando nela. Hoje meu dia foi mais interessante comparado ao dia de ontem. Hoje eu fui mais assertivo nas minhas entradas. Aproveitei bastante a movimentação do mercado e terminei o dia com bons resultados. Antes de mostrar meu relatório de performance, só mostrando aqui então a movimentação do dia. Olha,
500 pontos para baixo. Estou falando de topo a fundo, né? De fundo a topo. Ó, 700, 600, aí 700 de novo. Aqui 1000 pontos. Aqui 450, 500 pontos. De novo, retornando, aí o mercado já ficou consolidado aqui no período da tarde. Mais uma movimentação importante aí no período da tarde para pegar alguns scalp. Olhando aqui para o meu relatório de performance, comparando com o dia de ontem, hoje foi muito bom o meu operacional. Não foi o melhor operacional, o melhor dia de operação, né? Eu entrei ainda bastante, tem muita coisa para ser ajustado, né? Mas fazendo uma análise geral, finalizei o dia com R$ 171 positivos, R$ 171 positivo. Porém, a movimentação ainda está muito alta, né? A movimentação de compra e venda, de movimentação no geral, né? Um valor bastante alto. Eu entrei bastante hoje, mas tem uma justificativa importante sobre essa quantidade de entrada, 29 operações. Teve 29 oportunidades de compra e venda. Bom, de acordo com a minha análise agora, no final do dia, eu não tive 29 operações, claro que tiveram operações que eu entrei errado, por isso eu tomei stop, mas na grande maioria delas eu entrei correto, tanto é que o resultado está aí, né? E eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhe, vou tentar ser bem breve. Total de operações vencedoras, 65% das operações. É um número aceitável para mim, porém tem alguns dados, por exemplo, quantidade de operação em que ainda está muito, né? Foi muito, poderia, em algum momento, o meu objetivo é não ter, claro, essa quantidade de operação, que é muito realmente, e também eu estou numa fase de estudo, adaptação, colocando em prática. Agora, mas aqui, olhando o número de operações, total, 29, com operações vencedoras, 19. 9 operações perdedoras e uma zerada. Ok? Então, se a gente fizer essa comparação aqui, eu tive, né, mais acerto do que perda, né, com 9 operações perdedoras. Vamos analisar aqui, ó, outro dado importante. Ó. Maior sequência vencedora, 4. Maior sequência perdedora, 2. Então, eu entrei 2 vezes seguido e perdi. E também, na outra ponta, eu entrei 4 vezes seguida e tive gain. Então, isso é um valor bastante interessante aí para mim. Ok? Então, vamos olhar o gráfico aqui, ó, o gráfico de patrimônio. A primeira operação que eu fiz, ó, estou olhando aqui para... daqui a pouco eu já mostro também, né? A primeira operação que eu fiz, eu cheguei a pegar 50 pontos, mas depois eu não puxei para o ponto de entrada, acreditando que o preço continuaria, não puxei o stop para o ponto de entrada, e o preço voltou e me tirou. Né? Aí a segunda operação eu estopei. Já vou mostrar com mais detalhe. Mas depois entrei várias vezes, a gente vê que a maior parte do tempo aqui no relatório, no gráfico de patrimônio, eu fiquei no positivo. Ó, né? Claro que aqui não são todos os stops, né? Aqui o preço pode ter voltado e depois me tirado mais acima no positivo, né? Mas mesmo assim, olhando no geral, né, é um gráfico de certa forma feio, né? Não ficou perfeito, porque eu entrei várias vezes, né? Então, tomei alguns stops aqui, o preço voltou, depois seguiu de alta. E eu tentei segurar um pouco algumas operações mesmo, tanto que o preço voltou para o negativo, depois foi no positivo e me pagou, ok? Mesmo assim, meu operacional hoje foi bom, né, olhando em geral. Então, olhando aqui, ó, a quantidade de operações, ó, primeira operação foi R$ 1, a segunda operação tomei um stop. Mas aí depois eu tive 3 operações. Olhando para a última coluna aqui, como eu faço sempre, olhando para a última coluna, olha só, a maior parte do tempo, ó, no positivo, só no positivo. Tanto é que eu entrei 2 vezes no negativo. E aqui, olhando para o gráfico, ó, olha só,
Ó, 1, 2, 3. Agora olhando para as operações, ó. 1, 2, que fechou no 0 a 0 e 3. Então, a maior parte do tempo no positivo, até finalizar aqui com R$ 171 positivo. Então, eu vou puxar aqui, ó, para a gente olhar, então, rapidamente aqui, ó, operações positivas e negativas, ó. A sequência, né? Aqui eu tive a sequência de duas negativas, depois positivo, negativo, positivo, né? Então, depois aqui, ó, 4 positivo, depois uma negativa, ó, uma negativa de R$ 1, fiquei com R$ 1. Teve algumas operações que eu percebi que assim, eu entrei, o preço foi lá, pegou 50% do movimento, o planejado, né? E voltou e me tirou no ponto de entrada. Né? Então eu saí com uma quantidade de pontuação baixa, mas eu percebi que o preço ia continuar, então eu entrei de novo na operação. Isso me ajudou bastante. Outro detalhe também é a quantidade de contratos. A única vez que eu entrei com mais contrato foi fazendo uma operação que eu já fiz anteriormente, foi aqui com 6 contratos. Eu entrei com 3, deixa eu encontrar ela aqui, ó. Entrei com 3 contratos. Aqui, ó. Entrei com 3 contratos, aí assim que o preço pegou minha primeira parcial, eu entrei de novo com mais 3 contratos. Foi a única vez. As outras operações com 2 e 3 contratos. Ok? Então, estou muito satisfeito com o meu dia, né? Embora eu entrei bastante, não estou satisfeito com essa quantidade de entradas, mas foi necessário por conta disso mesmo, entradas erradas e entradas que eu entrei no direcional certo e até de certa forma no time certo, mas como eu puxei o stop para o ponto de entrada, o preço volta, me tira depois da continuidade, aí eu entro de novo, por isso essa quantidade aumenta a quantidade de entrada, ok? Então, justificando aí o meu operacional para o dia de hoje foi isso. Deixa eu ver aqui o que falta aqui para a gente adicionar. Tá. Olhando para o fechamento olhar aqui para o fechamento dos mercados, como o dia fechou hoje, só para comparar com o dia de ontem, então a gente vê que as bolsas hoje fecharam um pouquinho mais negativa, né? A gente olha aqui para o Brasil, aqui nessa região aqui, a gente vê que uma grande parte, ó, fechou um pouco mais no negativo. Olha o Japão, fechou no negativo. Ó, China, negativo. Então os mercados já deram uma recuada. Quando o mercado estica bastante, como aconteceu aqui, quando estica bastante, 4, 5 dias de alta, a gente já fica prestando atenção para uma recuada, uma correção. Isso não significa que vai retornar de vez, mas a gente fica atento para uma correção, ok? Vamos ver aqui. Vamos olhar para o calendário econômico de amanhã, na sexta-feira, né? Então, nós temos aí uma agenda vazia pela manhã, nós temos dados saindo do discurso de Williams de manhã nos Estados Unidos e receita tributária 10h30 no Brasil. Depois, só saindo dados no período da tarde nos Estados Unidos, posição líquida dos especuladores aí nas bolsas. Então, saindo bastante dados no período da tarde. Então, existe a grande possibilidade do mercado ficar ainda consolidado no período da manhã. Né? Vamos voltar aqui então para o gráfico de 60 minutos para a gente fazer uma análise aqui de onde a possibilidade do mercado trabalhar amanhã, ok? Então vamos lá. Bom, olhando para o dia de amanhã, vou colocar aqui 132 mil pontos, a possibilidade do mercado vir buscar amanhã, não vou mexer muito. 132 mil pontos, ó, é uma região bastante importante o mercado vir buscar. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas está dentro da região aí, importante, né? Temos uma região aqui mais para o meio,
também, que daria para o mercado 50% do movimento. Aqui é uma região também, de certa forma, importante, 132,5, depois 132. E caso o mercado vier trabalhar de alta, nós temos aqui, mantemos a mesma região que nós marcamos ontem, né, os 133,5, um pouquinho mais para cima. Temos outra região também aqui importante, que o mercado demarcou aqui, ó, nessa região dos 134 mil, que eu havia marcado, se não me engano, anteriormente. Foi nessa região que o mercado chegou, né? Se não me engano, foi isso. Eu vou deixar aqui marcado. Então, para cima, 134, 135, né? Mas para chegar no 135, não sei se chega, vai depender muito da urgência do mercado. Né? Mas tem espaço, possibilidade de acordo da análise macro, para o mercado chegar. De acordo da minha análise, né? E para baixo, nós temos aí 132, 132,5. E lembrando da possibilidade do mercado ficar trabalhando aí no começo do dia um pouco mais consolidado. Então, essa é a minha análise para o dia de amanhã. E amanhã eu não opero. Vou ficar aí uns 3 dias sem operar. Preciso resolver algumas questões, que eu sofri um acidente e eu preciso resolver essas questões até, acredito que segunda-feira eu resolvo, então vou ficar 3 dias aí sem testar meu operacional, ok? Então, assim eu vou encerrando mais essa análise de fechamento de mercado. Também não vou conseguir fazer a análise de fechamento da semana, mas a gente se prepara então para a próxima semana, na semana que vem, ok? Bom, assim vou encerrando. Não esqueça de deixar seu like, caso você se interessou pelo assunto, e se inscrever também no canal. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.